Mas eu quero trazer só uma pequena experiência prática. Ainda hoje, Cris, meu amigo, Guilherme, nós temos uma considerável situação ainda em que os magistrados, de fato, não se desvincularam desta noção de que o processo executivo tem que ser escolhido. Eu trabalho em segundo grau do tribunal aqui, do Poder Judiciário aqui da Bahia, e eu tenho o privilégio de conseguir enxergar todo o território baiano. Então a gente consegue perceber, e aí eu vou acrescentar aqui que não só os magistrados, mas também os advogados ainda estão amarrados a essa noção de que você teria que escolher qual o procedimento, né? Se a penhora ou se a prisão. E a escolha, Cris e demais que estão aqui assistindo, se a gente for pensar com um pouco mais de calma, essa ideia de escolha, ela tem como alvo, como o Cris mesmo falou, o credor de alimentos. E a experiência que eu tenho prática é que a maioria dos credores de alimento são crianças e adolescentes. Eles estão em um rumo na frente, né, em um volume na frente muito grande do que o segundo colocado. E aí o segundo colocado vem os cônjuges. E depois vem os maiores e aí segue. Então, se a gente cortar a fatia primeira, a gente já vai ter um substrato muito considerável. E você pensar numa perspectiva de que você tem que escolher um procedimento para depois, se não der certo, você extinguir o procedimento e iniciar um outro procedimento, isso vai diretamente contra o princípio da prioridade absoluta, o princípio da proteção integral, que estão lá elencados no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Então, pegando o gancho da sua introdução, acho que os criadores do CPC de 2015 merecem aplausos para esta situação. Mas não adianta a gente ter o código se a gente não consegue ver a aplicabilidade do código de forma linear. De fato, eu concordo com você da utilidade por parte do magistrado desses mecanismos mais variados possíveis para a gente tentar chegar ao óbvio, que é o pagamento de alimentos. Até porque, Cris e demais, pessoalmente, Salomão, quando eu falo de alimentos, eu meio que entro numa crise existencial. Porque eu sei que funciona, mas eu tenho resistência à prisão civil. Eu sei que a prisão civil ela funciona para aquele pagador de alimentos que está escondendo o dinheiro. E olha, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi das coisas mais absurdas possíveis. Por exemplo, um cara que tem um status social bom e aí, a título só de exemplo, ele tem um Ranger, ele vende a Ranger, isso consegue comprovar nos autos, para ter um Uno, para que ele consiga demonstrar que o Uno é um valor menor, né, do que um Ranger, logicamente, então que ele não está com aquele potencial que ele tinha. Eu já vi gente pedir exoneração não, é pedir demissão do trabalho para trabalhar de forma irregular, sem carteira, para não comprovar renda. Então, para esses casos absurdos, a prisão serve. Agora, para aquele caso da pessoa que efetivamente não tem como suportar as necessidades, a prisão só vai agravar ainda mais a situação dele. Afinal de contas, se ele tiver empregado e for preso, muito provavelmente ele vai ter problemas com o seu empregador. Então, quando você abre o leque de opções, e aí eu só tenho uma pequena discordância de ti, porque eu acho que a inscrição, o protesto e a inscrição no SPC Serasa, eu acho uma via bastante útil, tá? Até porque a gente está, o Brasil, ele está, na minha visão, começando a se aproximar muito da perspectiva meio americana, de se viver de crédito, né? De se viver do dinheiro virtual. Então, você restringir essa possibilidade é algo muito viável. Mas, quando a gente abre a possibilidade, né, quando vocês que estão assistindo aqui, advogados, pleiteiam um leque maior de opções, vocês estão tentando
com certeza, aderir a quem mais precisa, que é o alimentado, que é quem está recebendo os alimentos.